No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico aqui nesse canal, que é sobre a Altcoin Season. Será que a gente vai ter uma Altcoin Season ainda nesse ano de 2025? Ou então será que Altcoin Season é um termo para os livros de história e a gente não vai ver mais esse tipo de performance no mercado cripto, certo? No vídeo de hoje a gente vai tirar essa história a limpo e no final a gente vai chegar à decisão se vai rolar Altcoin Season ou não e caso a gente tenha, quais tokens podem performar bem dentro desse cenário, certo? Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, antes da gente falar sobre altcoins, vamos olhar primeiramente para o Bitcoin e o cenário macro, porque se esses dois não estiverem alinhados, o cenário macro não estiver positivo, o Bitcoin não estiver fazendo máximas históricas, não vai ter Altcoin Season e ponto final, certo? Então para isso eu quero começar analisando essa notícia aqui com vocês, onde a Justiça dos Estados Unidos bloqueou o tarifaço do Trump. Como assim bloqueou? Eles falaram que era ilícito o que ele estava fazendo com as tarifas e agora o Trump está proibido de emitir novas tarifas, tá? Então isso aqui é uma pedra que a gente tira do nosso caminho porque as tarifas elas tinham abalado muito o mercado no começo do ano. A gente estava com uma pausa de 90 dias aí que trouxe um pouco mais de calma, um pouco mais de certeza para os mercados, mas agora a gente já sabe que, cara, o Trump está proibido de trazer tarifas, então neste quesito ele não vai mais atrapalhar os mercados. Ele pode fazer outras coisas? Sim, mas por hora isso daqui eu vejo como uma boa notícia, certo? Outro ponto interessante é o interesse institucional no Bitcoin, cara, segue aumentando, continua crescendo cada vez mais. A gente teve essa semana aí a GameStop, uma empresa de capital privado norte-americana, comprando mais de $500 bilhão em Bitcoin, certo? Então isso aqui muito bacana da gente ver. E além da GameStop, o Michael Saylor, né, com a MicroStrategy, seguem acumulando firme o Bitcoin, tá? Então hoje ele já tá com mais de $62 bilhões em Bitcoin e só nas últimas 2 semanas aqui ele fez 2 compras avaliadas aí em mais de $1,2 bilhão, tá? Então o Saylor é o nosso grande comprador, ele segue comprando. No dia 12 de maio ele também comprou $1,4 bilhões. Então, cara, o cara tá metendo marcha nas compras e não são só eles, né? Não é só o Saylor, não é só a GameStop. A gente tem várias empresas aí do mercado tradicional, como a Tesla e várias outras, comprando e acumulando Bitcoin, tá? Então, essas foram as notícias positivas da semana. E aí a gente tem o quê? O rompimento das máximas históricas do Bitcoin nessa última semana, como sendo o rompimento mais saudável desde que esse bull market começou. E por que eu digo isso? Por causa de alguns indicadores que eu vou mostrar agora para vocês. Então o primeiro deles seria o índice de medo e ganância, certo? O índice de medo e ganância está apontando 65 pontos, então ganância, mas não é extrema ganância, como a gente viu das últimas vezes que a gente rompeu o topo com Bitcoin. Então em março de 2024, o primeiro topo que a gente rompeu, se você estava lá, o índice de medo e ganância estava em extrema ganância, 91 pontos, muito alto, um mau sinal para a gente ter uma continuação do movimento de alta. E no final desse ano também, né, de dezembro de 2024 para janeiro, o índice de medo e ganância estava muito alto, 87, 88 pontos. Pô, Trump entrou, a galera tava maluca, ai, vai ser alta infinita, tal, tome tarifa, tome correção. Dessa vez a gente tá rompendo os topos históricos e a galera ainda não tá muito gananciosa. Ponto muito positivo, certo? Outro ponto positivo, a alavancagem. A gente tá vendo pouca alavancagem nos mercados. Então hoje, para você tomar um trade alavancado no Bitcoin, eles vão estar te cobrando 7% ao ano. Ou seja, tem pouca gente querendo alavancar. Lá no final do ano, dezembro para janeiro de 2024, 2025, os níveis de alavancagem estavam extremamente altos. Então, pra você tomar um trade alavancado no Bitcoin, a galera tava pagando 100% ao ano. Você pode ver essa zona laranja indica muita alavancagem e isso nunca é saudável para nenhum mercado, cara. Se tem muita alavancagem, pode ter certeza que em algum momento vem correção. E a gente viu a mesma coisa acontecer em março, tá? Esse gráfico não mostra, mas em março a gente tinha também altos níveis de alavancagem. E o último indicador que eu quero mostrar para vocês, que também está no momento muito positivo, são as pesquisas no Google de Bitcoin, tá? Não só no Google, mas se olhar em redes sociais, YouTube, de modo geral, as pessoas não estão loucas atrás do Bitcoin, não tá rolando aquela euforia do investidor de varejo, como foi nos últimos topos, tá? Então aqui, ó, em novembro, dezembro, novamente 2024, as pesquisas estavam em alta. Em março de 2024, as pesquisas estavam em alta. Nos últimos topos de 2021 e 2017, as pesquisas estavam em alta. E dessa vez, cara, tá lá embaixo o interesse. Parece que as pessoas nem sabem que o Bitcoin tá em máximas históricas. E é o cenário perfeito para ele subir muito mais. E aí sim a gente começar a ver o investidor de varejo chegando, querendo comprar o Bitcoin em máximas históricas. O cara já pensa assim, pô, será que vale? Não sei o quê. Talvez a altcoin seja uma alternativa. Então, pra mim, o Bitcoin tá num momento ótimo, um momento muito
saudável, certo? Dito isso, sobre o Bitcoin, vamos falar sobre liquidez e o cenário macro, tá? A gente precisa de liquidez, a gente precisa do macro para o mercado subir. O Bitcoin, ele sobe muito em função da liquidez e as altcoins, elas dependem do Bitcoin para subir, certo? Então, uma grande notícia aí que saiu na semana passada foi que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, comprou 43 bilhões de dólares em títulos do governo, tá? E por que isso aqui é importante? Porque isso aqui representa para nós o fim do aperto quantitativo, o fim do QT e o início de um quantitative easing disfarçado por parte do Fed. E aí sobre isso eu falei um pouco mais no meu vídeo da semana passada que eu posto lá no canal do Mercado Bitcoin. Inclusive, se vocês não conferem, dê uma conferida, toda semana a gente traz conteúdo bem legal lá, falando justamente sobre isso, né? O Fed teve aqui essa compra de 20 bilhões em treasuries, teve essa outra compra de 15 bilhões e teve essa outra compra de 8 bilhões, somando aí 43 bilhões de dólares em títulos que eles compraram, ou seja, injeção de liquidez nos mercados. E o Fed tinha comunicado para nós em março que eles estariam tirando 40 bilhões de dólares mensais do mercado, certo? Então eles estariam retirando essa liquidez, né? Eles diminuíram o pace do QT, mas eles continuariam tirando no pace de 40 bi. Só que, dessa vez, eles compraram, né, 43 bi, tá? Então seria 5 com 35, 40 bi, os caras compraram 43, ou seja, de certa forma o Fed injetou 3 bilhões de dólares na economia, o que é o fim do QT. Ele vinha nesse aperto, ele vinha drenando, tirando liquidez do mercado, cara, desde 2022. Isso aqui é gigantesco, a gente tá vendo o fim disso daqui, mesmo que ele esteja enrolando para cortar os juros, a expectativa é de corte, a expectativa é o fim do QT, então o cenário para liquidez é muito positivo, a gente segue em máximas históricas com o M2, e o Bitcoin segue o M2, o Bitcoin deve continuar subindo, tá? Então, o cenário desenhado para o Bitcoin é esse, a gente vai continuar em um movimento de alta, a gente rompeu as máximas históricas, estamos vendo uma certa correção aqui, caiu 5%, mas ele tá retestando o quê? Justamente o nosso último topo, né? Então ele rompeu, tá fazendo um reteste para daí sim confirmar esse rompimento e seguir esse movimento de alta. Podemos cair um pouco mais aqui? Podemos, a gente pode vir até aqui talvez, cara, 104, 102 mil dólares, quem sabe retestar os 100, seria uma correção de 10% do topo pra cá. Se o Trump fizer alguma loucura, cara, der uma merda mesmo, é possível que a gente volte até os 94 por aqui? Sim, e eu continuaria bullish, eu continuaria em grande expectativa de um movimento de alta. Inclusive aqui eu estaria acumulando com força o Bitcoin se a gente voltar aqui nos 90 mil, certo? Mas então, vamos falar agora de outro assunto, que é o motivo que muitos de vocês vieram aqui, o título desse vídeo, que é a Altcoin Season. Vai ter Altcoin Season ou não vai? A gente tem fortes sinais, fortes indicadores que nos mostram, nos apontam que a gente deve sim ver um movimento mais forte das altcoins em 2025, da metade para o final do ano. Quer dizer que vai ser uma Altcoin Season que nem das últimas vezes? Definitivamente não. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos começar com os indicadores que nos apontam que a gente deve ver um momento das altcoins. Então aqui eu tenho com vocês o gráfico do Ethereum com o Bitcoin, e ele fez o rompimento de uma linha de tendência que vinha desde 2024. Então, cara, há muito tempo o Ethereum só perdia em relação ao Bitcoin, esse aqui é o gráfico semanal, e agora ele finalmente está mostrando força em relação ao Bitcoin, indicando que daqui para o final do ano o Ethereum pode ter um momento melhor do que o Bitcoin, que para mim faz sentido, cara. O Bitcoin já subiu muito, tá voando, vai continuar voando, mas o Ethereum só apanhou até aqui e agora o interesse está voltando para ele. Por quê? Porque a gente viu grandes atualizações, como a Petra acontecendo recentemente. A gente viu o Vitalik falando sobre uma nova atualização de trazer o Ethereum de EVM para RISC-V, queria escalar a Layer 1, resolver problemas de velocidade, escalabilidade do Ethereum. Então, toda essa discussão, a mudança de governança da Ethereum Foundation, tá trazendo interesse novamente para o Ethereum. E, cara, não tem discussão. Quer construir em blockchain com segurança, você vai para o Ethereum com big money institucional, todo mundo vai para o Ethereum. Solana é legal, Sui é interessante, o Ethereum ainda é a casa das aplicações descentralizadas. Então eu acho que o Ethereum vai ter o seu momento. Aqui embaixo você pode ver esse cruzamento no MACD também. E cara, mesmo se você não tem Ethereum, é ótimo que o Ethereum suba porque traz o mercado de altcoins como um todo para cima. Outro ponto que a gente tem que descobrir é discutir dominância do Bitcoin. Então a dominância do Bitcoin, cara, vem numa escalada de alta gigantesca já há muito tempo. A gente foi enganado aqui lá no fim do ano achando que, cara, vai vir Altcoin Season, Bitcoin caiu, Trump, não sei o que. Nada, a gente voltou a subir com a dominância do Bitcoin, mas agora parece que sim, ela pode ter batido um topo. E se ela bater um topo e começar a cair daqui, é justamente o movimento que a gente viu lá em 2021, ela cai muito rápido, ou seja, as altcoins estão performando melhor que o Bitcoin nesse momento, e isso daqui é justamente, cara, o pontapé, o início da Altcoin Season. Então é possível que a gente veja esse movimento agora no Bitcoin, ele já tá batendo níveis ali
muito parecidos com o que bateu em 2021, entre os 70% até os 65, 60 ali. Então eu acho que ela vai sim começar a retrair. Estamos vendo uma divergência bullish no RSI da dominância do Bitcoin, o que também indica possivelmente essa reversão, e um cruzamento aqui também no MACD, certo? Eu não sou muito um cara do trade do gráfico, mas eu acho sim que a gente vai ter esse momento das altcoins que a gente não teve até agora. E o último gráfico que eu quero olhar com vocês é o gráfico do Others, que ele mede a capitalização de mercado das altcoins, excluindo as 10 maiores, tá? Então tira Bitcoin, tira Ethereum, tira USDT, tira as 10 maiores, altcoinzinha mesmo, a gente tem novamente um padrão muito parecido com o que foi os últimos ciclos, as últimas altcoin seasons, tá? Então em 2017 aqui, pum, pum, double bottom, corrida. Pum, pum, double bottom, corrida em 2021. Agora, pum, pum, double bottom, fundo duplo, podemos ter uma corrida, tá? Então eu tô apostando sim nesse movimento das altcoins agora, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, definitivamente, isso aqui eu bato o martelo, não vai ser toda altcoin que vai correr, tá? Vão ser poucas altcoins selecionadas por um curto período de tempo, então realizem os seus lucros e aí o mercado vai virar e vai acabar. Por quê? Porque o mercado de altcoins, ele tá estruturalmente completamente diferente do que foi nos últimos ciclos. Não tem um cenário desenhado para que a gente viva algo parecido com 2017 e 21. Primeiro ponto, por que não? Macro. 2017, taxa de juros 0,75% depois de um longo período de QE, impressão de dinheiro do Fed. 2021, juros no zero, QE absoluto, o Fed, cara, tava distribuindo dinheiro, literalmente imprimindo e distribuindo dinheiro para as pessoas por causa da pandemia. Qualquer um tinha dinheiro, você jogava dinheiro no risco, no altcoin, não sei o que, fazia grana. E tava fácil, cara, tava fácil. Hoje o cenário é diferente, tá? Então aqui, tava pontuando 2024, inflação subindo, já não tá mais subindo, já tá controlado. Mas o juros segue alto, na casa dos 4,5%, e o Fed só neste mês de maio finalmente acabou o QT. Mas ele acabou e deve cortar juros. Então eu acho sim que a gente vai ter um movimento positivo para as altcoins. Número de altcoins no mercado, cara, 2017 começaram a surgir os primeiros aplicativos de DeFi, as primeiras altcoins, Uniswap, Aave, Maker, qualquer coisa que você comprava você ganhou dinheiro, cara. Era tudo muito novo, novidade, a galera tá injetando grana. 2021 já eram muito mais moedas, 270 mil mais ou menos, mas, como eu falei, o dinheiro tava muito fácil, cara. Era taxa de juros zero, QE absoluto, joga dinheiro em qualquer coisa que você vai ganhar grana. Em 2024 e 2025 o cenário é totalmente diferente. Já são mais de 40 milhões de tokens. Não tem dinheiro fácil, tá? Por mais que a política monetária esteja melhorando, a gente tem aí a liquidez global subindo, não tá que nem foi das últimas vezes, tá? Então não vai ser todo projeto que vai performar, impossível. É muito projeto. Você tem que saber escolher os projetos certos. Não é porque você gosta da altcoin, ela é bonita, ela tem uma história interessante. Cara, poucos vão subir, os que tem mais atenção. E a gente tem unlocks absurdos para acontecer aí também nos próximos anos, o que não era um grande problema em 2017. Em 2021 teve muito unlock, mas enfim, agora vai ter mais unlock ainda. Vários projetos com muitos unlocks, tá? Então você tem que ser muito seletivo nas suas altcoins e saber que as rotações acontecem muito rápido também. Então o que a gente viu ao longo desse ciclo foram mini altcoin seasons, onde a gente teve em um certo momento do ciclo, o momento das meme coins. Então a galera tá falando, meme coin super cycle, meme coin do Trump, Popcat, tudo subia. Cara, durou pouco, foi 1-2 meses, você ganhou grana, ganhou, o mercado virou, todo mundo que segurou as meme coins perdeu dinheiro. Teve o momento das IAs, então, Nier subiu, Akashi, Render, não sei o que e tal, durou um mês e pouco. O mercado virou, recolheu os lucros. Teve o momento dos agentes de AI, então Virtuals, AIXBT, AI16Z, vários agentes. Cara, foi uma bolha ali, 2 meses subindo muito, caiu, virou o mercado. E a gente teve também um breve momento aí das Real World Assets em fevereiro, mas também durou 1-2 meses e o mercado virou, tá? Então aqui a lição que é, cara, escolha bons tokens, projetos sólidos, projetos consolidados. Um Ethereum da vida eu acho que vai performar, Hyperliquid eu acho que deve continuar performando daqui pra frente. Tem alguns outros que eu gosto, como por exemplo a Tal, Chainlink eu acho bem legal, mas eu não tô me arriscando muito em altcoins, meu capital ele tá majoritariamente no Bitcoin, tem uma boa parte em Ethereum, e eu tô ali com uma ou outra que eu acho que pode ter um retorno interessante. Eu gosto sempre de misturar com uma aplicação de DeFi para ganhar um airdrop, para ganhar um yield, para ganhar um rendimento. Escolha muito bem as suas altcoins, e se a gente vê essa corrida nos próximos meses, junho, julho, agosto, você vê os tokens correndo 100%, 200%, meu amigo, realize o lucro, coloca o lucro no bolso, transforma em Bitcoin, transforma em dólar, vai, cara, comprar um casaco novo pro seu, uma Lamborghini, uma Ferrari, mas põe o lucro no bolso, que é o erro que muita gente comete.
acha que agora vai subir para sempre, que não sei o que, não realiza e acaba devolvendo tudo pro mercado, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Vocês têm aí a minha opinião sobre altcoin season. Eu acho que sim, vários indicadores nos apontam que a gente vai viver um movimento das altcoins agora, mas não, definitivamente não vai ser toda altcoin que vai performar. Então saiba escolher muito bem as suas criptomoedas e aproveitar o movimento aí do final desse vídeo para divulgar os nossos grandes parceiros aqui do canal, que são o mercado Bitcoin, certo? Então lá você pode negociar mais de 300 diferentes criptoativos, é a maior e mais segura plataforma de toda a América Latina e você abrindo a sua conta aqui embaixo agora, você além de se ajudar e usar uma plataforma maravilhosa que é o MB, você também ajuda e fortalece o canal, fortalece essa parceria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. E eu te vejo numa próxima. Grande abraço e valeu!